O nosso convidado de hoje é um homem do Norte a viver em Oeiras. Jornalista de profissão, passou pelo Público, pela Revista do Expresso e colaborou com várias publicações nacionais e estrangeiras, incluindo a Visão, The Guardian, El Mundo e a Revista Galileu. Já entrevistou Al Gore e outros vencedores de prémios Nobel, de Oscars, Grammys, Emmys, Pulitzers, Pritzkers, meu Deus, distinguidos com a Bola de Ouro, Anjos da Victoria's Secret, Inveja, e alguns dos melhores cozinheiros do mundo. Nos últimos anos, virou a página e escreveu 4 livros. Um deles, onde defende que os homens também choram, ou deviam. Connosco, Nelson Marques. Muito bem, boa tarde. Bem-vindo ao Story Break, Nelson. Obrigada pela tua presença. Pelo convite. É mesmo uma honra ter-te aqui connosco hoje. E se calhar vou começar aqui pela primeira pergunta, que é: quando tu começaste a tua carreira de jornalista, tu já ambicionavas tornar-te escritor? Já ambicionavas escrever livros? Ou foi algo que surgiu naturalmente ao longo da tua jornada? Não, surgiu muito mais tarde. Era algo que nunca tinha passado pela cabeça. Mesmo no jornalismo eu gostava de ter uma história ultra romântica de como é que fui parar ao jornalismo, que hoje me parece que era algo inevitável e que era realmente a minha vocação, mas eu não percebi isso. Eu queria ser, até ao 9º ano, queria ser professor de inglês. Okay. Portanto, E onde é que apareceu o jornalista? O jornalismo aparece porque eu faço aqueles exames psicotécnicos que na altura se fazem, que são todos ciências, e eu fico muito confuso, porque eu queria ir para letras, e há um dia que a minha mãe diz: mas por que não jornalismo? Porque tu desde a primária tu sempre escreveste nos jornais da escola, sempre quiseste escrever nos jornais, e eu nunca tinha visto aquilo, era o que eu gostava muito de fazer, mas nunca tinha visto aquilo como uma profissão. Depois, já no percurso secundário, sobretudo quando entro na universidade, percebo que esse é o caminho, mas não me imaginava na altura a escrever livros, nem sequer era, se olhar muito para trás, nem sequer era um leitor ávido. Tipo, a minha irmã leu os 5 todos, Uma Aventura. Eu li os livros que nos mandavam ler na escola. Só quando eras obrigado? Então. Quando era obrigado, e alguns deles a custo. Dificilmente. Sim, também porque acho que há um grande desfazamento. Acho que alguns destes livros não são apropriados para a idade em que as pessoas os leem. Acho que o ensino não está feito para alimentar o gosto pela leitura, mas isso seria uma outra conversa. Mas não havia na altura, não me imaginava, nem quando era muito novo a ser jornalista, nem quando era jornalista a ser escritor. E como é que aconteceu? Peço desculpa. Eu. Como é que tu percebeste que havia aqui essa oportunidade de explorares, de seres o autor das tuas próprias histórias, não é? No fundo não muda muito, porque é contar-me. Para já, até hoje, talvez algum dia escreva ficção, só escrevo não ficção. Porque o processo é igual. E houve uma altura que eu deixei de dizer isto nas entrevistas, que é para não embaraçar as editoras, mas eu costumava dizer que sou um autor preguiçoso, porque todos os meus livros surgiram de histórias que eu já tinha contado, nomeadamente no Expresso, e que senti, e para responder à tua pergunta, senti que aquelas histórias tinham que ser contadas com algo que o jornalismo hoje já pouco tem, que é com o tempo, com espaço, mais profundidade. Claro. Portanto, eu queria um palco diferente para aquelas histórias, e é assim que surgem os livros. De uma forma muito orgânica, não é? Sim, acabaste por explorar. Até perceber a dada altura que aquilo era um vício seguramente maior que o jornalismo numa altura, provavelmente. Agora hoje tenho certeza que é seguramente um vício maior. Sabes que o teu talento é, sem dúvida, escrever, mas eu acho que tu tens outro que está muito associado, grande talento, que é saber ouvir. Eu acho que tu tens uma capacidade gigante de ouvir as pessoas e ajudá-las a contar a sua história. Okay? Acho Sim, que mas agradeço as palavras, mas eu vejo isso muitas vezes agora do outro lado, em que eu tenho que ser entrevistado, que é um espaço onde eu gosto de estar, mas que aceitei que faz parte do jogo para promover o meu trabalho, e são muito raros os interlocutores do outro lado que nos ouvem. Dou sempre um exemplo que acho que é a pessoa que eu gosto mais de ouvir fazer entrevistas, que é a Inês Menezes. A Inês Menezes é uma ótima entrevistadora, porque ela está de facto a ouvir-nos e faz-nos perguntas às quais nós nem sequer estamos preparados para elas. Eu acho que isso sim é o segredo. Nós vemos muito, sobretudo na televisão, mas começa a contaminar outras áreas, em que as pessoas querem se ouvir a si e não ouvir o outro, e isso acho que
é a antítese do que é ser jornalista. Sabes que não é só na televisão, é nas empresas. Na vida, não é? Sim, mas sobretudo para quem quer contar histórias, e nós estamos muito focados, se já como cultura, no eu, contar uma história é ouvir o outro, para depois poderes contar essa... E nos livros até faço uma coisa interessante, por exemplo, no livro dos chefes, a voz é a voz deles. Eu ouço-os, eu retiro as palavras deles, monto um texto, mas no livro é sempre, eles dizem, nasci em Bérgamo há 30 anos. É? Sempre na pessoa, porque eu acho que isso traz as pessoas para dentro daquela história, para dentro daquela personagem. Eu acho que isso é, nós também sabermos um pouco, que é difícil nesta área, desprover-nos um bocado do ego e dar espaço ao outro. Mas não é só nesta área, nós ajudamos também muitas empresas a vender. E é sempre muito difícil explicar que não vale a pena falares de ti, eu. Tu tens que perceber, tens que ouvir, lá está, tens que perceber quais são as necessidades do teu cliente e dar as respostas às suas necessidades. É isso que te vai fazer vender, não é falares de ti e dizeres que és bom, que és muito bom, que és excelente, etc. Sim, tenho de certeza, pela minha experiência, um trabalho muito difícil. Sim. Olha, e tens memória da primeira história que te impactou? Seja ela qual for, pode ser uma história familiar, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma reportagem. Eu tenho uma péssima memória. Eu estou agora a ver o Breaking Bad com os meus sobrinhos. Eu no dia a seguir já não me lembro o nome das personagens. Eles estão a repetir o nome das personagens todas, incluindo as secundárias, assim, mas como é que vocês se lembram disso? Que ela se chama assim e que ele se chama assado. A primeira história que me vem à cabeça, eu peço desculpa por não ser uma quando eu tinha 5 ou 6 anos. Eu estagiei em 2001, comecei em agosto e, portanto, estava na redação no 11 de setembro de 2001, portanto foi tipo uma introdução ao jornalismo logo com um acontecimento daquela magnitude. Lembro-me nós estávamos na redação do Público do Porto a olhar para a televisão para a hipótese, a interrogar-nos como é que um avião tinha embatido numa torre. E depois alguém diz, olha, estão a dar a repetição. Eu lembro-me de dizer tipo, não pode ser repetição porque aquela torre já está com chamas. E a partir daí a redação virou pandemónio. E essa é a primeira história que me vem assim à cabeça e que me fez sentir que estava no lugar certo. Não só no jornalismo, mas naquela redação, porque eu entrei no jornalismo na altura para ser jornalista do Público. Era o meu único plano de carreira, não havia outro. Se aquele falhasse, eu não sei o que faria, porque... Deu certo, então. Deu, ainda bem que deu. Muito bem. Olha, e diz-me uma coisa, tu falaste há pouco que até acabou por ser a tua mãe aqui uma impulsionadora, ou pelo menos lembrou-se que o jornalismo... Conseguiu ver de fora, isso também é de louvar, não é? Porque se calhar para muitos outros pais iria tentar o caminho seguro, ou tradicionalmente tido como seguro. Tu também referiste que não eras um leitor ávido, mas tinhas alguma referência, ou seja, quando efetivamente depois entraste na faculdade, tinhas alguma referência de algum jornalista ou de alguma reportagem que te marcou e pensaste, pá, eu quero estar ali, eu quero fazer isto? Em particular não, eu gostava... as minhas referências eram sobretudo publicações e na altura eram 2 publicações. Não, 3 se considerarmos o El País, mas em Portugal... de facto, o Público rompeu ali um bocado com o cinzentismo que se tinha instalado no jornalismo em Portugal, e havia uma publicação que essa sim, eu nunca fui um jornalista de notícia, sempre gostei das coisas com tempo, da reportagem, da entrevista, e havia uma publicação extraordinária, que era a grande reportagem do Miguel Sousa Tavares, que era talvez, se eu tivesse que identificar, não o Miguel Sousa Tavares da televisão, mas o Miguel Sousa Tavares dos jornais. Era a minha grande referência, porque era a pessoa que eu olhava, o Miguel Esteves Cardoso, e dizia, porra, eu adorava escrever como estes gajos. Muito bem. Olha, e foi em 2018 que iniciaste a tua vida como escritor, certo? É provável. Tens uma memória que tinhas acabado de dizer. Teria que ver aqui a ficha técnica. Desculpa fazer essas perguntas difíceis. Acho que foi em 2018, foi em fevereiro de 2018. Nós fizemos uma investigação árdua, como bons jornalistas. Julgo que o livro foi apresentado em fevereiro de 2018, acho. Pronto, então acertámos. Vá. E tens algum segredo para garantir que todos os teus livros vão ser um sucesso? Ou não há segredo?
Eu tenho um defeito para algumas pessoas, eu sou muito pouco politicamente correto. E as coisas não deviam ser assim. Eu não estou muito preocupado com os livros que vou vender. Tu escreves sobre o que te apetece. Tu achas que deves escrever? Isto parece filosófico, mas é a história que me escolhe. Ou seja, tu esbarras, nunca houve um livro. Eu nunca imaginaria que ia escrever um livro sobre mulheres que descobriram que tinham cancro durante a gravidez. Se eu dissesse aos meus amigos que ia escrever um livro sobre masculinidade há 10 anos, eles tiravam-se para o chão a rir-se, e nunca imaginei que ia escrever um livro sobre chefes. Portanto, tu esbarras numa história e a história diz: epá, eu tenho que ser contada. E foi sempre assim. E, portanto, foi muito... E até porque durante grande parte da minha carreira, só o último dos livros é que eu já não estava no jornalismo, os livros eram um part-time. E, portanto, o meu rendimento estava garantido e é quase, isso não se deve dizer, mas era quase um objeto de vaidade. Era colocar aquilo. Se vendia 100, não se vendia 1000, era indiferente. Hoje é diferente porque hoje tenho que viver dos livros, mas idealmente eu até gostava de construir o meu percurso de forma a que eu dependa menos da venda dos livros, precisamente para ter liberdade. Eu não... se eu tivesse feito os livros dos chefes como as editoras queriam, eu provavelmente não teria acontecido. Eu gosto de fazer as coisas como eu acredito nelas. E depois arranjas as condições, ou com essa editora, ou com alguém com mecenas. Há outras formas de chegar ao rendimento que é importante no final do mês. Os livros vendem bem, mas não... Às vezes perguntam-me: o livro está a vender bem? E eu nem sequer pergunto as vendas à editora. Não é o feedback que eu quero, é as pessoas que me dizem que estão a ler e passar numa FNAC e alguém ter o livro na mão. Isso é o feedback que importa. Agora, os números são importantes, mas não vivo focado neles. Falaste aí que muitas vezes as editoras, ou se os livros tivessem saído como as editoras queriam, provavelmente não era a obra que saiu, não é? Era outra coisa. Tu tens quais são os teus imprescindíveis? Ou seja, é a tua verdade? É o ângulo que tu dás à história que tu não queres que seja alterado? Como é que tu balanças aquilo que é a opinião da editora, que certamente está focada na venda ou naquilo que acredita que vai ser que vai ter o maior potencial de venda? Como é que tu balanças isso com o teu conforto? Em relação às histórias, sempre tive total liberdade. Não tem a ver com isso. Mas eu acredito noutras coisas, nomeadamente pegar num livro e ele ser um objeto que dá gozo pegar, não é? E os teus livros são lindos também por dentro, não é? Sim, isso torna-os caros para uma editora, não é? O livro dos chefes, este último, em fotografia, terá seguramente 3.000 e tal euros, e uma editora não está disponível para fazer isso. Ok, uma editora não está, onde é que nós vamos buscar? Há uma empresa que vai comprar X livros. Eu não vou abdicar, não vou apresentar isto num papel no qual eu não acredito, não vou tirar as fotos, porque acredito, mas outro livro pode ser outra linguagem. Sim. Claro, mas em cada projeto eu quero ter um certo tipo de condições e até hoje consegui ter sempre. Isso implica trabalhar de uma forma que não é tradicional e não ficares tão dependente da editora. Nomeadamente tendo parceiros, ter empresas que se associam, e é também dessa forma. Eu às vezes digo que estou muito distante do mundo corporativo, como se diz hoje, que é uma palavra um bocado esquisita, porque vem não existem corporações em Portugal, existem empresas. Mas não estou assim tão distante, porque depois acabo por depender delas de alguma forma para algum tipo de parcerias que me permitem fazer os projetos como eu quero. Olha, falaste nos teus leitores há pouco. É normal teres feedback dos teus leitores? Tu tens noção do impacto que os teus livros e as tuas histórias, as histórias dos teus convidados causam nas pessoas? Sim, hoje é fácil, nomeadamente com as redes sociais, não é? E é muito normal tu lançares um livro e teres muito feedback, mas o que realmente dá muito gozo é aquele feedback do livro que tu lançaste em 2018 ou em 2020 e que as pessoas continuam a ler e a partilhar. E depois há um feedback que eu acho que esse tem um valor acrescido. Lembro, por exemplo, no caso do livro dos homens, está assentado um casamento o ano passado, um casal que eu não conhecia, uma miúda
14 ou 15 anos, e ela diz, nós estudámos o teu livro na escola. E isso vale muito mais do que uma partilha. Vale todas as partilhas, continuem a partilhar o livro no Instagram. Continuem a partilhar o livro no Instagram, claro. E vale mais Mas quando as pessoas vêm ter contigo, tu sentes, ou então, às vezes, eu às vezes os meus colegas irritam-se um bocado comigo, porque lá está, eu sou muito pouco politicamente correto, e às vezes eles levam-se demasiado a sério. E às vezes eu escrevo umas coisas tipo, calma pessoal, vocês não salvam vidas, tipo... Quem salva vidas são os médicos e os bombeiros e por aí fora, alguns deles sentem que salvam... Mas talvez o jornalismo salve vidas, talvez. Sim. E eu lembro de ter esta história, o Filhos da Químio, que surgiu, por acaso, estava a investigar outra história. Há um dia que eu vou à Fundação Champalimau, estava a investigar um tratamento experimental que levava um conjunto de pessoas para a Alemanha, no meu entender, um pouco ao engano. E, portanto, queria saber tudo sobre aquele tratamento. Fui ter uma reunião na Champalimau e a médica chega e diz-me, peço desculpa pelo atraso, é que eu tenho aqui um caso delicado, a paciente está grávida. Quando ela diz, a paciente está grávida, é uma informação que nem sequer cola ali. Eu penso, mas isto não é MAC, isto não é MAC, a paciente está grávida. Depois eu penso, não, calma, está grávida e tem cancro. Depois a primeira coisa que eu lhe pergunto é uma coisa técnica, tipo, se ela pode ser tratada. Sim. E ela diz-me que ela pode fazer quimioterapia com um bebê na barriga, que é uma coisa que me causa logo uma enorme... E uma estranheza que fosse possível, até há 20 anos não era, mas que fosse possível. Depois há um momento em que eu paro para pensar, mas espera aí, esta senhora ou esta mulher, há uma semana estava no momento mais feliz da sua vida e de repente houve, porque é isso que se ouve mesmo que nenhum médico o diga, o médico está a dizer na cabeça dela, você pode morrer, e se a senhora está a pensar, você vai morrer, não é? E aquilo pareceu uma violência psicológica enorme e senti que tinha que contar essa história. Ainda para mais no momento que é suposto ser tão feliz para a Exatamente, mulher, não é? Foi esses dois lados, o lado da ciência e este lado humano, de viver nesse limbo. Pois é extraordinário é que a maior parte dessas mulheres, obviamente sabendo que eu tenho que sobreviver para depois acompanhar essa criança no crescimento delas, mas a preocupação primária dessas mulheres, contra o conselho de muitos médicos, que achavam melhor abortar, é não, eu vou dar à luz da criança e depois o resto se verá. Mesmo, em alguns casos, colocando a sobrevivência delas em risco, e isso chega a ser comovente. Mas eu escrevo a história para o Expresso, e depois eu sinto que ela precisa de dar o salto para a televisão. Nós tínhamos essa facilidade, porque partilhamos a relação com a SIC, eu vou lá propor-lhes a história e nós avançamos. E quando eu volto à Champalimau, eu lembro-me que vem no corredor e diz-me, o Nelson não sabe, mas já salvou uma vida. E pode parecer presunçoso eu dizer isto, mas são as coisas que realmente importam, porque ela conta-me uma história de uma médica, de uma enfermeira, que estava num hospital no Alentejo, já tinha 3 filhos, estava grávida e descobriu que tinha cancro. Portanto, toda a equipa hospitalar, e não estou a dizer que fizeram bem ou fizeram mal, provavelmente eles achariam que estariam a fazer o melhor. Claro. Eu disse, já tens 3 filhos, porque é que vais insistir numa coisa que vai, provavelmente, reduzir as tuas hipóteses de sobrevivência? Vamos abortar e vamos tratar-te. E ela não estava segura daquela decisão. E há alguém que lhe diz, mas olha que eu li no Expresso que tu não tens que abortar. E essa pessoa vai ter à Fundação Champalimau. Não que noutros sítios pode seguir o mesmo tipo de protocolo, mas ela tinha lido uma história de uma paciente que por acaso estava na Fundação Champalimau, como podia ser no IPO ou noutra unidade qualquer, como há histórias que são no IPO, e prossegue com a gravidez e tem essa criança. E provavelmente aí talvez o jornalismo tenha feito alguma diferença. E esse feedback acaba por ser muito recompensador, perceber que afinal o que nós escrevemos serve. É incrível e na verdade eu acredito mesmo que as histórias também podem pelo menos ajudar a mudar o mundo, claro, não é? Sim. Não só nesse exemplo concreto que tu estás a dizer, mas até lúdico, não é? Abrir horizontes, claro, abrir a forma de pensar. O livro é a primeira forma de nós viajarmos sem sair do lugar e de sermos expostos a verdades, se calhar diferentes daquelas que nós acreditamos e que são fundamentais para nós evoluirmos, não é? Portanto, tenho a certeza que as tuas histórias ajudam muita gente por este mundo fora.
Muito bem, olha, e diz-me uma coisa, tu és incrível na escrita, uma referência também, é uma paixão, nota-se pela forma também como tu falas, porque podias ser só muito bom escritor e não ter essa paixão. Portanto, é um campo em que tu dominas, estás super à vontade, mas e como comunicador? Quando estás aqui sentado a dar uma entrevista, quando vais dar uma palestra, também te sentes confortável ou és um peixe fora d'água? Como é que tu te sentes nesse papel? Estou-me a lembrar daqueles sinais que dizem seek discomfort. É totalmente isso, não? As pessoas, eu acho mesmo isto, nós escolhemos escrever porque não gostamos de aparecer. Essa é que é. Um escritor é um introvertido por natureza. Por muito que as pessoas digam, estiveste muito bem, isto e aquilo, nós estamos a morrer por dentro. Eu lembro de ter feito um TEDx para falar do Filhos da Químio, e eu treinei, eu ia para o trabalho e eu ia dizer toda a apresentação e dizia, estou a dominar isto. Isso é ótimo. Nem sequer estou nervoso, isto é inacreditável. Tipo, cheguei lá e pensei, vou morrer. Não, estou a dominar isto tudo. E vamos meter, e eles começam a meter o microfone, o coração vem para aqui e eu vou entrar, e a sensação que eu tenho é tipo, eu vou desfalecer e isto vai ser péssimo. E depois aquilo arranca, arranca, e mal arranca, eu penso, esqueci tudo. Tudo. E pensei, olha, foste tu que escreveste o livro, portanto agora has de dominar, claro. E assim foi. E, portanto, mesmo quando as pessoas dizem, não, estavas super controlado, não estamos nada super controlados, fica mais fácil com o tempo. Há técnicas que se aprendem, nomeadamente na terapia, eu faço terapia. E investes nisso? Investes em tentar não nesse sentido, mas mais no controle emocional, sim, ou de não te deixares alimentar aquele sentimento? Eu procurei a terapia para gerir a ansiedade. Certo. É por isso que tarde na minha vida que sempre tive problemas de ansiedade, depois se exacerbaram e eu quis tomar algum controle disso. E depois, claro, a partir do momento que tens um profissional, tu tentas aproveitar isso para todos os momentos. Vou ter uma apresentação amanhã. Aconteceu isto. Uma das coisas que aprendi, nomeadamente, e faz hoje sentido que sempre que eu começo a apresentação de um livro, os primeiros 3, 4 minutos eu estou bastante ansioso. Certo. E depois passa. Portanto, o truque é continuar a falar. É gerir, à medida que tu falas, tu mais calmo ficas. Qual é o erro que se mete? E eu cometo às vezes. Queres sair daquela situação muito rápido, acelero a fuga. E o acelerar vai-me tornar ainda mais ansioso. Portanto, E o outro truque é fazer o que eu faço a todas as apresentações, convido lá para 4 ou 5 pessoas e assim divido... Caras amigáveis. Sim, caras amigáveis e que digam umas piadas e por aí fora. Às vezes também digo para cortar logo o stress, mas já é uma zona de desconforto. Tudo que for exposição pública não é confortável, mas aceito que faz parte do jogo. Mas tu sabes que partilhas esse vou-lhe chamar medo, enfim, esse desconforto com a maior parte das pessoas nas empresas hoje em dia. E o que nós vemos muitas vezes é que não há a clareza de ir procurar formas de tentar ser melhor. Isso é possível. É possível, há ferramentas. As pessoas têm que ter ferramentas. E as pessoas, se o fizerem, vão estar a valorizar-se como profissionais. E acho que as pessoas algumas ainda não perceberam o potencial também de comunicar cada vez melhor. Sim. No geral, não estou a falar de jornalistas, e também podes responder a isso, se quiseres, mas no geral, tu achas que as pessoas escrevem bem? Bom, então... E-mails que tu recebes, enfim. Não acho que escrevam bem e, sobretudo, há mundos onde as pessoas escrevem francamente mal. Por muito que achem que escrevem bem. Tudo o que é palavreado jurídico, tudo o que são advogados e por aí fora, esqueçam, não escrevem bem. Uma pessoa olha para uma lei, aquilo está escrito de tal forma que até... Sempre que é intencional, provavelmente. Claro que é intencional. Ou os investigadores, aquilo comigo não cola, é tudo escrito de uma forma tão enrolada. Não há um raciocínio lógico, não é? Não, a escrita tem que ser empática, tem que ser... As pessoas às vezes vêm ter comigo e dizem-me assim, adorei ler o seu livro, era super simples de ler. E dizem aquilo quase tipo, será que eu vou ofender? Porque ele vai sentir que não escreve coisas incrivelmente rebuscadas para as pessoas. A escrita mais eficaz é simples. Quando uma história é boa, ela não precisa de fogo de artifício. A malta usa... Eu também o sei fazer. Quando a história não é boa, nós ali é só fireworks, que as pessoas são enganadas porque...
claro, este gajo escreve muito bem, não contou história nenhuma, mas escreve muito bem. Não acho que as pessoas escrevam especialmente bem, mas nem tem a ver com o nível do português, é com o nível da eficácia da comunicação. Muitas vezes escrevem, nomeadamente a maior parte das pessoas escrevem demasiado. Portanto, tem uma dificuldade enorme para escrever uma introdução de um livro. Às vezes as pessoas escrevem introduções de 10 páginas. Como é que eles têm tanto? Como é que eles têm tanto para dizer? Eu preciso de 2 páginas para fazer uma introdução e já estou a esticar um bocadinho a... Porque eu sempre tive algo... Talvez do jornalismo eu sou muitas coisas muito concretas. Em fabular, e talvez por isso não escreva ficção, o enfabular... E tanto, há muita gente que adora encher chouriços. Adoro encher chouriços. Isso em muitas áreas. E depois, se pensarmos no mundo empresarial, desde logo, para quem faz a língua portuguesa à sua área, bem, os anglicismos entraram à força toda, e deixem de dizer, é incrivelmente parolo. Incrivelmente parolo. Eu espero que uma amiga minha não me esteja a ouvir. Porque ela menos storytelling, está bem? Ela é diretora de marketing. Assim, a área do marketing e comunicação, a área do marketing é muito irritante. Foi dominada. Eu não vou dizer o nome dela, eu espero que ela não ouça. Eu adoro a decoração. Mas a empresa dela, ligada ao mundo desportivo, fez um anúncio, pronto, para o verão. E então aparece, este verão faz running na praia. Não, as pessoas não fazem running na praia, correm na praia. É parolo. Sim, concordo. E mesmo ter na prateleira do supermercado a porcaria a dizer running, é corrida. Desculpem lá. Não faz sentido. Estamos a seguir um caminho. Depois uma pessoa começa a ouvir as pessoas. Ninguém as entende. Pega-se numa notícia de economia do Expresso, da Bolsa. É impossível de ler. Certo. As pessoas não sabem, nem sequer. Ao menos ponham um léxico ao lado para explicar às pessoas o que é que estão a falar. É que isto é entropia no meio da comunicação e ninguém pensa nisso. E, portanto, sim, nós devíamos escrever de uma forma em que as pessoas percebam do que é que está... As pessoas fazem fitness, não fazem fitness, fazem desporto, desculpem lá. Sabes que é muito engraçado que tu estás a dizer isso, porque nós aqui no mundo corporativo, ou empresarial... Sim, empresarial. Vou passar a dizer empresarial também. A dizer empresarial. Muito obrigada, Nelson, por teres mudado também o meu léxico. Também nós vemos muito isso, ou seja, e pessoas da área da comunicação e do marketing, que ainda mais grave fica, em que há aqui uma necessidade de expor demasiada informação sem o cuidado de quem é que nos está a ouvir, ou seja, é quase para brilhar, é quase uma lavagem ao ego. Olhem como eu sei imensa coisa, aqui com um vocabulário super eloquente e super caro, mas na verdade quando tu vais esmiuçar a eficácia daquela comunicação é nula, muitas vezes. E essa também é uma das nossas lutas aqui com as nossas agências, é efetivamente trazer essa eficácia para as comunicações entre marcas e entre empresas. Porque... Eu queria dizer uma coisa, que eu uso muito uma expressão, quando pensava no jornalismo, ou quando penso nos livros, eu escrevo para a minha mãe. Isso é espetacular. Minha mãe tem 70 anos e ela tem que perceber tudo o que eu escrevo. Isso é espetacular. E as pessoas, muitas vezes, em algumas áreas do jornalismo e no mundo empresarial, escrevem para um conjunto de pares de 5 ou 6 pessoas, ou 10 ou 15 ou 20 pessoas. Eu quero que... Seria ótimo, não é verdade, mas seria ótimo que eu quero que 1 milhão de pessoas leiam as minhas histórias e elas têm que perceber. Claro. É-me indiferente, porque é muito engraçado quando eu tive que aceitar o desafio de ir à televisão, ou ter que ir a um morning show, uma coisa assim, as pessoas dizem, mas isso não é o teu público, o público da Cristina Ferreira não é o teu público. E penso, mas eu não quero que haja um público para os meus livros. Eu quero que os meus livros cheguem a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que os queira ler, não é? E tens que escrever de uma forma em que toda a gente entenda. E, de facto, em muitas áreas, as coisas estão escritas... E depois o problema é que as pessoas já não só transportam isso para os seus documentos internos, como depois transportam isso para a sua vida. Portanto, comunica-se muito mal, no geral. Quando digo mal, é de forma muito pouco eficaz, mesmo às vezes ao nível dos e-mails. Uma coisa que me irrita... Eu também aprendi, porque eu também fui coordenador e analisava um trabalho, às vezes grandes trabalhos, e a primeira coisa que eu dizia, devias ter feito isto e aquilo, e a pessoa já ficava a pensar, porra, eu fiz uma merda de um trabalho. Não custa nada a dizer, extraordinário trabalho. Porém, podias ter feito melhor aqui, ali e aquilo outro. Às vezes também me acontece. Eu mando um manuscrito de um livro e só me mandam
as coisas que eu tenho que alterar. Parece tipo assim, porra, será que vou ali estar assim uma... Falta o reforço positivo, não é? O reforço não custa nada, não custa nada, porque as pessoas já tomam isso como garantido. Ele sabe que fez um bom trabalho, está bem, mas não custa nada dizer, tipo, parabéns, fizeste um bom trabalho, mas já agora podias melhorar aqui, ali, aqui. E as pessoas, até ao nível da comunicação, e-mails e não só, interpessoal, falham um pouco nessa... Falta esta cultura do elogio mais reforçada, não é? Sim, não temos muito. Olha, e no jornalismo, tu achas, ou seja, já deste aqui um ou outro exemplo da falta de eficácia, mas e pegando aqui na boa narrativa e naquilo que implica chegar a uma boa história, não só a investigação, mas a profundidade, tudo aquilo que nós falávamos há pouco. Tu achas que é transversal ao jornalismo esse cuidado em escrever uma boa história, ou achas que há imenso espaço para fazer diferente? Qual é que é a tua opinião? Estás a mandar uma casca de banana e eu vou com ela. Não, eu acho que se nós pensarmos no jornalismo como profissão, há esse princípio de contar bem uma história. Pois há o jornalismo que nós temos hoje. E aí, não querendo parecer amargurado, nem parecer um velho do Restelo que ainda está há 20 e tal anos, nós vivemos hoje este modo de vida, é o fast food, o fast fashion, é o fast love, fast sex e por aí fora, depois é o fast journalism. E eu nunca tive interesse na espuma dos dias, e ainda tudo a fazer a espuma dos dias. Portanto, aquilo que o jornalismo devia trazer, eu não estou a dizer que não existe, porque existem alguns bons exemplos. Só que é como chegar a um restaurante e ter um prato espetacular no bem de 100 pratos banais. Nós, se calhar, vamos escolher um prato banal. Eu acho que o jornalismo de hoje está cheio de pratos banais. E tem a ver com isso, que é aquilo que eu procurei ter, a falta de tempo para fazer, a falta de espaço para fazer, a precariedade. Eu acho que as pessoas se calhar não têm noção que a maior parte dos jornalistas em Portugal ganham tanto como um caixa de supermercado. Sim. Infelizmente tenho essa noção, que o meu irmão também é jornalista, como tu sabes. Eu vou falar do jornal que eu conheço, mas podia ser outro. Nós temos vários jornalistas do Expresso, ali a morder os 40 anos, com filhos ou quase a tê-los, que não ganham 1000 euros. E depois as pessoas acham que estas pessoas, a trabalhar não sei quantas horas, vão fazer um trabalho espetacular. Fazem-no algumas vezes, mas o jornalismo é feito de consistência, não é? Há uma mentalidade um bocado de merceeiro, que quando é fazer muitos... Eu lembro-me uma vez de uma rapariga que me entrevistou, uma ótima jornalista, mas trabalhava num meio chamado Notícias ao Minuto. E nós estávamos para aí... Sim, nós estávamos para aí em abril, era mais ou menos abril, ela disse-me assim, eu hoje escrevi 15 notícias. Eu pensei, ainda não escrevi 15 histórias este ano, tipo, não... Certo, não é possível dar esse nível de profundidade. Não é possível ter qualquer tipo de Mas, profundidade. Nelson, tu achas que se o fizessem, que as pessoas o consumiam? Ou seja, achas que isso... Onde é que começa o problema? Nas pessoas ou no jornalismo? Ou é Começa no modelo de negócio, porque o jornalismo não sabe hoje, nem eu tenho a resposta, como se financiar. O digital veio... O digital abalou completamente o modelo de negócio dos jornalistas e eu não sei se tem salvação. Eu não estou a dizer que pagam aos jornalistas mal, não, pagam aos jornalistas mal porque o próprio negócio não gera o dinheiro suficiente. Claro. Onde eu acho que há um equívoco, da maior parte dos meios, é que eu não percebo porque é que eu vou ler a mesma notícia no Público, no Expresso, no Jornal de Notícias, no Correio da Manhã, quando ainda por cima essa notícia já está na televisão, já está na internet. Não há diferenciação. Um jornal como o Expresso não devia fazer uma notícia que a Lusa já tem. Devia pedir aos seus jornalistas para fazer investigação, para fazerem as grandes histórias. O resto puxava ao feed da Lusa, puxava as notícias da SIC e dava uma mais-valia, que eu acho é que a maior parte do que se produz hoje no jornalismo é muito igual ao que está nos outros sítios, portanto não tem grande mais-valia, e esse acho que é o equívoco. Acho que se devia fazer menos quantidade e mais qualidade, porque a prova é que quando tu tens uma boa história, as pessoas consomem. Vou dar um exemplo. Porque é que a SIC se aguenta na liderança das audiências, neste momento? A única coisa que aguenta a SIC na liderança das audiências são os 2 jornais. Neste momento, prolongados até a exaustão, que eu no outro dia vi que já ia da hora do almoço, nas 2h20 ou 2h30, que é uma coisa... Mas eu percebo como tem audiência, até porque tem audiência. E quando fazem, que eu também o fiz,
grande reportagem, então a audiência ainda aumenta mais. Portanto, as pessoas têm apetência por um produto que é cuidado. Agora, para ter o mesmo tipo de notícias que estão em todo lado, porque é que vão clicar naquela? Claro. Portanto, eu acho que esse é o equívoco dos jornalismo. Sim. Sabes que estamos na era dos conteúdos, não é? E nós, na nossa agência do digital, recebemos centenas e centenas de currículos de jornalistas. E pessoas de todo o nível de experiência. Pessoas, algumas com 20 anos de experiência. Portanto, acaba por, hoje em dia, quase que haver um êxodo de jornalistas para a área do marketing e da criação de conteúdos. Temos assistido um bocadinho a isso. Não, já há muitos anos, para a área da comunicação e por aí fora, e é legítimo. É uma profissão de desgaste muito, muito rápido. Se calhar são todas, estou a falar daquela que eu conheço melhor. Claro. O problema do jornalismo é que há um grande romantismo, há uma romantização do trabalho do jornalista. Portanto, está na minha biografia no Expresso ainda hoje. Cito Confúcio: escolhe um trabalho que gostas, não trabalharás um dia na vida. Bullshit. Vais trabalhar dias infinitos, vais para o trabalho ao fim de semana, ninguém te pediu para ir para o trabalho ao fim de semana. Tu vais porque queres fazer uma história melhor. Vais ficar até à meia-noite, isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Há abrigo, há paixão, e depois a fatura chega. Claro. A fatura chega, ataques de pânico, o que seja, o casamento desfeito e por aí fora. E as pessoas não se apercebem. E depois há o fator financeiro, porque isto é tudo muito giro quando temos 30 anos, na dada altura as pessoas pensam, ok, mas eu preciso de... E as pessoas também vão descobrir, que é isso que eu digo, muita gente conhece à minha volta, a vida não se esgota no jornalismo, há ótimos trabalhos para fazer, interessantes, em muitas áreas, aparentadas, contar histórias de outra forma, às vezes, até com liberdades que não são inferiores à liberdade que existe no jornalismo, porque esse próprio conceito hoje está já assim um bocado hipotecado. Avanças? Avanço eu? Posso avançar. Olha, há algum conselho da tua experiência, das histórias todas que tu já contaste, das pessoas que já tiveste a oportunidade de investigar, há algum conselho que tu dês a qualquer profissional, independentemente da área de negócio, assim, um conselho de vida para qualquer profissional tornar-se melhor naquilo que faz? Isto agora vai parecer que... Agora, clichê. Sempre que eu entro no Instagram, agora é só coach. Mas esta acho que podem acreditar. Todos dizem, mas podem acreditar. Eu acho que o maior conselho que se pode dar a alguém que queira, é o que eu dou aos meus sobrinhos. Quer ser rico antes dos 30. Ok, qual é o teu plano? Escolhe um plano. Traça um plano e persiste. A diferença, há um conceito com o qual eu tenho muita dificuldade em aceitar, que é a ideia de sorte. É 5% de sorte? Não existe. É 0,05% de sorte. A sorte não existe. Só sorte para quem lá está, não é? Existe ao jogo. A sorte existe ao jogo. A sorte é aquele ingrediente que as pessoas não veem. É o trabalho, são as horas de trabalho. Porque assim, então mas como é que tu explicas que uma pessoa tem talento e vingou e outra pessoa... Porque a ideia de talento também há um equívoco à volta dela. O talento, por exemplo, no jornalismo, não é contar bem uma história. É o talento de conseguir um emprego, é o talento de trabalhar muitas horas, é o talento de cair muitas vezes, levar muita porrada e levantar-se a seguir. Portanto, o fator da persistência é de facto um fator fundamental. Sabes que sorte é como os outros gostam de justificar o teu sucesso. O sucesso dos outros, sim, claro. Sim. E isso é mesmo... Montem um plano do que querem, porque é importante ter... Não é importante, é fundamental. Precisa ter um plano para lá chegar. Eu lembro quando fui estagiar, eu queria estagiar no público. Portanto, havia no final do curso, as colocações em estágio eram por notas, não é? Portanto, eu queria tirar a melhor nota possível. Mas nos 2 primeiros anos não me apeteceu muito estudar, me apeteceu mais curtir Coimbra, não é? Então pensei, se calhar não vou ter a melhor nota do curso. E depois havia um curso de estudos europeus em Lisboa, que eu achei que era uma área interessante, mas os 3 melhores desse curso tinham também um estágio no público. O que é que aconteceu? Que eu ia ganhar 2 estágios, só pude usufruir de um. Portanto, é preciso nós irmos atrás das oportunidades. Temos um plano para lá chegar. Mas esse plano, eu lembro do dia em que eu estava, era o 3º contrato que iam renovar no público, obviamente estava preocupado, tive uma reunião com a direção, disse, não estava preocupado, vais passar para o quadro, não sei o quê. E na semana a seguir, há uma reunião,
e pronto, vão ser dispensadas 100 pessoas, 98. Toda a gente está a contrato, não vamos renovar os contratos. E eu pensava, mas isto era o meu plano de vida e agora o que é que eu faço da minha vida? Não é? Portanto, os planos mudam, nós podemos ou baixar os braços, ou levantar a cabeça e fazermos ao caminho. E isso é que vai ditar a diferença entre o sucesso e o insucesso. Portanto, se algum coach vos disser isso, essa parte podem acreditar, o resto, a maior parte das vezes, é bullshit. Sim, falavas há bocado do fast tudo, não é? Sim. E, na verdade, isso também se aplica também à ambição das pessoas, não é? Querem tudo, querem começar... Eu uso uma metáfora, uma imagem, que as pessoas querem escalar a montanha, não querem escalar a montanha, querem o teleférico que os leva para o topo, querem apanhar o copo para o topo. E tem que perceber que isso não existe. Isso não existe. Claro. Lamento, isso tem não que fazer existe. o caminho, e o caminho demora muito tempo e têm que aprender com os outros que já fizeram esse caminho. E demora tempo, mas depois, quando lá chegarem, a recompensa vai valer a pena. É um ótimo conselho, Nelson, e nós os dois revemos-nos nesse conselho a 100%. E, olha, estamos a entrar aqui na reta final da nossa conversa. Consegues identificar algum momento profissional ou pessoal, e tu já falaste aqui num momento também marcante, que foi a questão da notícia, ou do acontecimento do 11 de setembro, em que uma boa história tenha tido um impacto no teu percurso? E pode ser qualquer tipo de história, pode ser boa Sim. ou má. Eu vou escolher o facto de os homens também choram, porque teve de facto um impacto muito grande da minha forma de olhar para o mundo. E é o testemunho do poder dos livros, porque eu de facto tenho a sorte de estar rodeado de pessoas feministas, incluindo homens feministas, mas a mensagem deles não me entrava... Havia coisas que eu não conseguia perceber. Eu não conseguia perceber há 10 anos, quando os meus compadres me diziam: mas as prendas para a Carolina não têm género. E aquilo fazia, mas não tem género porquê? Não tens de dar um vestido de princesa, dás uma caixa de ferramentas. E aquilo era uma coisa que não me fazia sentido nenhum. E hoje percebo muito bem, ao entrar num corredor de um supermercado, de como os caminhos estão ali apontados. Claro. As cozinhas para as meninas. Os brinquedos são brinquedos, não é? E aquilo na altura não me fazia sentido. Mas eu leio um livro, um pouco antes da pandemia, chamado A Revolução do Homem, sobre os desafios da masculinidade hoje em dia, e de facto percebemos como é que eu nunca pensei. Eu percebo, é que nunca ninguém se senta no sofá de casa e diz: deixa-me cá ver o que é isto de ser homem hoje em dia. E de facto, foi preciso um livro para eu olhar, e nomeadamente para uma palavra que eu confesso que até há 3 anos não existia no meu vocabulário, que é o autocuidado. Pensamos, o que é esta porcaria do autocuidado? De facto, nós cuidamos muito, olhamos muito pouco para dentro e cuidamos muito pouco. Foi a altura que eu comecei a fazer terapia, e teve um impacto tão grande na minha vida que eu pensei, eu não quero mais estar num jornal. Eu quero ser dono do meu destino, eu quero ter tempo. De onde é que vem a criatividade? A criatividade vem de ter tempo, claro que vem de múltiplas fontes. Mas é só se nós tivermos tempo que vamos ver filmes, que vamos ver séries, que vamos ler livros. O problema é que as pessoas não têm tempo para parar. Viver, não é? Não têm tempo para parar. E, portanto, este livro teve esse condão de eu perceber que a vida que eu tinha já não era satisfatória. E foi durante muito tempo. Mas que nesta fase da minha vida eu queria uma outra vida, nomeadamente com mais tempo, com mais qualidade de vida, a olhar mais para dentro. E às vezes parece que estou alguém que entrou assim numa onda New Age, mas é verdade, eu acho que evoluir é sempre um ótimo sinal, sim, não é? Sim. E é tão interessante porque tu há pouco ficaste reticente em conseguir afirmar taxativamente que as boas histórias mudam o mundo. Sim. E não só mudam o mundo, e mudam as pessoas e salvam vidas. Sim. E na verdade tu já fizeste aqui, já deste provas que muda a vida das pessoas e inclusivamente a tua. Sim. E é espetacular nesse processo de tu teres sido impactado com o livro e da tua própria escrita também teres mudado a tua jornada, não é? É mesmo muito interessante. Olha, nós aqui no Story Break temos um joguinho, porque nós achamos, vimos que toda a gente andava a fazer joguinhos nos podcasts e achámos que aqui no mundo empresarial também o podíamos fazer. Então é assim, eu vou pedir algumas referências que são importantes ou tu achas que podem também ser relevantes e inspiradoras para a nossa audiência. Olha, não digas isto, é para nossas parolas. Não, eu não digo. Referências must-sees. Referências, e eu quero que tu digas a primeira coisa... Incontornáveis. Primeira coisa que te vem à cabeça, vou pedir 3 ou 4, pronto, e depois podes falar um bocadinho sobre a tua escolha. Então, vamos lá. Um livro. Vai ser muito difícil. Vou começar por um autor
sobretudo quando falamos de boas histórias, acho o Gabriel Garcia Marques, que foi jornalista, portanto, eu identifico muito com autores que foram jornalistas pela forma como eles sabem contar uma história, montar essa história, e muitas das histórias deles, sendo romances, são todos ancorados em acontecimentos reais. O livro, vou aconselhar um que não é o primeiro que as pessoas apontam, o Gabriel Garcia Marques, mas gosto imenso, que é a aventura de Miguel Litín, clandestino no Chile. Miguel Litín era um realizador chileno, exilado durante a ditadura do Pinochet, e ele arranja a forma de entrar no Chile clandestino, com uma equipa europeia, portanto ele faz caracterização e tudo, com uma equipa europeia que estariam a filmar o esplendor do Chile na ditadura, e depois à socapa a filmar o que era a realidade e é o testemunho dessa aventura real, que lá está, é um romance inteiro feito na voz do Miguel Litín, portanto seria o livro que eu escolheria. Boa. Olha, e uma série ou um filme? Eu vou manter-me no jornalismo. Há um filme, eu não posso ver hoje porque iria ficar com saudades de ser jornalista, mas que é o testemunho de um jornalismo que já não existe, que é o caso Spotlight, que é a história de uma investigação a abusos sexuais na igreja na área de Boston. Eu, por acaso, entrevistei o Michael Rezendes, que foi um dos que fez a investigação, e que é o jornalismo como ele deveria ser e como nós o esquecemos um pouco, porque nós investigamos muito, muito pouco hoje. E agora uma música ou uma banda? Pearl Jam Forever. Yeah, estamos juntos, Nelson. Essa é muito fácil, essa é só grunge all the time. Boa. Olha, e uma viagem a um sítio que para ti seja uma inspiração, ou uma fonte de inspiração? Eu não sei se é uma fonte de inspiração, mas há um sítio onde eu estive muito pouco tempo e gosto sempre de dizer que lá estive, porque fica sempre muito bem dizer, mas que acho que tem um efeito nas pessoas muito interessante. Eu fui em trabalho, mas à Amazónia, e a Amazónia é um lugar muito interessante porque nós chegamos lá com as nossas melhores roupas e os nossos melhores relógios e queremos continuar. É desconstruída em segundos, sim, ao nosso lado está uma turista islandesa muito bonita, nós queremos continuar a parecer muito bem. Esquece, porque com o nível de umidade, a dada altura é só uma mescla de suor com o spray contra os insetos e aquilo é muito democrático. Tu despes do ego. E acho que é uma experiência incrível para tu te despires totalmente do ego, que tu és assim, no meio da selva. Da natureza, o poder da natureza. E eu acho que nós vivemos uma sociedade, se pensarmos na questão do Instagram, que é uma ferramenta também de vaidade, mas que eu penso, como é que eu posso usar aquela ferramenta para escrever com os cartões e por aí fora. Infelizmente, o que eu me deparo sempre tenho que estar sempre a parar texto, depois o texto nunca acaba. Às vezes tem só 4 parágrafos, vai caber, nem os 4 parágrafos. Os parágrafos cabem. Mas vemos uma sociedade muito focada no ego, e obviamente nem toda a gente pode ir à Amazónia. Mas eu acho que é uma experiência ótima para nós vermos que somos relativizarmos um bocadinho. Sim, não é? relativizarmos o nosso lugar, estamos todos no mesmo barco. Às vezes estamos mesmo, quando há uma tempestade que nós apanhamos e estamos metidos num barco, estamos todos, o índio, o indígena e o europeu, que um dia foi independentemente da hierarquia ou do status social, não é? Sim. Claro. Olha, e por último, um guilty pleasure. E agora falei inglês, pronto, já estraguei isto tudo, já desci na consideração... Como é que diríamos isto em português? Já desci na consideração do Nelson, que vergonha. Quando as pessoas pensam em guilty pleasure, dizem quase sempre assim uma coisa tipo, muito fora, não é? O meu guilty pleasure é comer. E é de facto um guilty pleasure porque vem muitas vezes acompanhado de culpa, porque eu gosto muito de comer. E às vezes não queria ser esse javardo. Eu agora tenho os meus sobrinhos em casa e tive que encher a casa daquela porcaria que eu não tinha antes, não é? Os doces e os chocolates. E as bolachas. E passando a comer aquela porcaria toda e só me causa... Eu só penso, eles têm que ir embora para voltar a pôr... Porque eu não tenho autocontrole. Disciplina, não é? Certo. Não tenho disciplina. Mas eles também podem comer cenourinhas e uvas e comem mais assim. Comem mais do que eu, mas eu se calhar comprei aquilo para mim, os gelados e por aí fora. É o meu guilty pleasure, é comer. Muito bem. Nelson, mesmo para terminar, que história é que ainda queres contar na tua vida? Que legado é que queres deixar? Que eu faço essa pergunta do legado às pessoas algumas vezes. Agora a vítima és tu. Agora, nunca pensei nessa. Não, história. Durante muito tempo,
Eu tinha um amigo que já tinha sido do jornalismo, um dos meus bons amigos, que olhava assim de fora e dizia-me: pá, mas Nelson, o que é que estás a fazer aí? Salta fora, salta fora. E eu disse: pá, ainda me falta contar uma história. Mas qual é a história? Ainda não sei, mas eu sinto que há ali uma história que eu tenho. Está guardada para ti. Há uma história que eu gostava de ter arte para a contar. Seria talvez a primeira coisa num romance, mas muito ancorado na realidade. Eu gostava de conseguir. Tenho algumas ideias avulsas que vou apontando, e justamente sobre elas, era condensar num romance todas as questões que nós nos colocamos hoje, nomeadamente quão difícil é manter uma relação hoje, este paradoxo da abundância que nós pensamos: porra, mas eu tenho 1100 opções, mas depois a incapacidade de nós focarmos numa, todas estas questões ligadas à gestão da ansiedade que vem da nossa vontade de... Tudo é muito rápido. Dia no aeroporto, mandei vir um Uber, ele chegou a horas, demorou 8 minutos. Obrigado pela sua paciência, hoje ninguém tem paciência. E é verdade, nós vemos uma cidade que não tem paciência. E muitas destas questões, algumas que falamos aqui, eu gostava de aprofundá-las, mostrar com um grupo de amigos, se calhar o meu grupo de amigos, e há outras histórias mais romanceadas, conseguir, porque eu acho que faz muitos romances e muitas histórias de coisas que passaram há décadas, ou que se passam noutras geografias. Não vejo ninguém, mesmo os autores portugueses de hoje, a escrever sobre o Portugal de hoje. Então quem é que vai testemunhar isso para depois ficar para... Se já seria esse o lugar de conseguir escrever algo que testemunhasse esta época única na nossa história, porque nunca... Até quando pensamos em questões sociais, nós queremos tudo muito depressa e devemos continuar a querer, mas nós nunca avançamos tanto como avançamos nos últimos anos. Há conversas que nós temos que para os nossos pais eram impossíveis de existirem. Portanto, nós temos muito caminho para fazer, mas nunca avançamos tanto. E não estou a falar numa geração, em 5 ou 10 anos. Até Lisboa, como cidade, o quanto mudou em 10 anos, para o bem e para o mal. E eu gostava de conseguir condensar isso, como acho que é uma ambição grande, intimida-me um bocado. Mas pode ser que um dia eu gostava de um dia me tirar à tarefa. Boa. Olha, foi espetacular, Nelson. Obrigada pela tua presença. Não custou nada, afinal. Não precisei de tomar nenhuma droga. Parecia uma conversa de café, não era? Sim, foi. É isso que nós queremos. É isso mesmo. Aliás, esse é o melhor truque para as pessoas continuarem a melhorar, é treinar e fazer. Sim. Não deixar de fazer, não é? Porque realmente vai ficando cada vez mais fácil e cada vez melhor. Sem toda esta... Claro que sim, claro. Para nós também, na verdade. Bem, Nelson, obrigada. És uma inspiração. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado, Nelson. Obrigado. Foi um gosto. Obrigado.